A notícia em primeiro lugar. Rádio Web Popular. Aconteceu. A notícia chega até você. Agora, na sua Rádio Web Popular. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando nesta terça-feira com as manchetes do seu Jornal do Brasil. Vamos falar sobre a prisão de 3 indivíduos na cidade de Belterra. Estavam tentando roubar uma residência quando foram abordados pela polícia e por populares. Os 3 foram trazidos para Santarém. Você vai saber também do fim do prazo para tirar a sua carteirinha de estudante e regulamentar junto ao Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo. Padre é preso na região do Xingu. Daqui a pouco você vai saber mais sobre essa prisão de um padre na região do Xingu. O Detran cancelou 26 mil carteiras de habilitação no estado do Pará. 26 mil CNHs foram canceladas no estado do Pará. Prefeito decreta situação de emergência no município de Santarém por causa das chuvas que estão castigando esta região e já desabrigaram mais de 1.000 famílias. Ex-presidiário é morto a tiros no bairro do Santarenzinho. Avião é apreendido com mais de 300 quilos de drogas. E ainda no esporte, São Raimundo treina hoje para o jogo do próximo sábado contra o Bragantino, disputando o 3º lugar no Campeonato Paraense de Futebol. Hoje tem Brasil e Alemanha, daqui a pouco 15 para as 3 horas da tarde, lá em Berlim. Estas e outras notícias a gente confere já já, aqui no Jornal do Brasil, que está só começando. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Ok, estamos de volta, agora chegando em definitivo aqui no Jornal do Brasil com as notícias desta terça-feira, e vamos começar logo falando de polícia. Vamos começar com a sirene ligada aí a todo vapor, porque já falamos do plantão de polícia aqui no Jornal do Brasil. Plantão de polícia. Plantão de polícia. Olha, o Detran cancelou em todo o estado do Pará 26 mil carteiras de habilitação, 26 mil CNH. Olha só, quase 30 mil carteiras de habilitação canceladas. Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Quem quiser saber se a sua carteira foi cancelada de habilitação, deve entrar no site do Detran do Pará. E tudo isso aconteceu porque essas pessoas que estavam dirigindo com carteira de habilitação tiraram as suas CNHs de forma irregular, ou compraram, ou então não fizeram os testes, enfim, problemas seríssimos que foram apurados numa operação realizada pela Polícia Civil desde 2015. Desde 2015, 2016, 2017 e agora saiu o resultado final dessa operação. Estão canceladas 26 mil carteiras de habilitação no estado do Pará porque foram tiradas de forma irregular. Foram compradas, né? Foram compradas, podemos falar logo assim, foram compradas. Se você quer saber se a sua carteira que foi comprada está cancelada, entre no site do Detran. Ainda na área policial, nós tivemos a morte de um homem ontem à tarde no bairro do Santarenzinho. Foi morto a tiros. Segundo informações do delegado que estava de plantão nas últimas 12 horas na Delegacia Seccional da Polícia Civil, Jamil Casseb, o homem é natural da cidade de Itaituba. Trata-se de Deusimar Rodrigues de Souza. Ele já tinha passagens pela polícia, segundo o delegado, já tinha puxado cadeia no presídio, acusado de roubos e furtos. E parece que ele migrou, saiu desse grupo aí de roubos, de ladrões, de assaltantes e entrou no grupo do crime organizado, do tráfico de drogas, né? E se deu mal, porque ao invés dele sair do grupo de roubos e furtos, abandonar essa vida e vir para o convívio legal da sociedade, não. Ele migrou para o grupo do crime organizado dos traficantes de drogas. E o Deusimar Rodrigues de Souza ontem culminou com a sua morte lá no bairro de Santarenzinho, numa residência onde ele morava no kitnet, sozinho. Pela parte da manhã, bandidos estiveram lá
pedindo informações, né? Querendo saber se tinha algum quarto ali para alugar e tal, mas nada. Eles estavam verificando a situação do Deusimar, onde ele morava, qual é o quarto que ele morava, tudo direitinho. Depois de descobrirem tudo isso, investigarem, à tarde voltaram por volta das 3h, 3h30 e já foram para matar o Deusimar Rodrigues. O carona da moto deu 4 tiros. 3 acertaram a cabeça do Deusimar, que morreu na hora. A polícia está apurando, mas já sabe que foi um acerto de contas, não é isso, delegado? Delegado Jamil Casseb confirmando pra gente, então, que trabalha com essa hipótese. Acerto de contas. Não deve ter sido vingança, não. Ele poderia estar devendo drogas para alguém, para algum traficante, não estava pagando, e aí foi eliminado pelos traficantes aí, pelos homens do crime organizado. Vida de bandido, vida de traficante não dura muito, né? Dura pouco. Ainda na área policial, um avião foi apreendido ontem à noite, próximo ali de Jacareacanga. Transportava 330 quilos de drogas, quase 350 quilos de droga a bordo desse avião, que entrou no Brasil pela Bolívia, pela fronteira da Bolívia. E quando chegou na fronteira, ele foi detectado pelos radares da aeronáutica. E um avião caça da Força Aérea Brasileira seguiu esse avião, abordou esse avião, interceptou o voo e fez com que ele fizesse um pouso forçado ali numa pista clandestina próximo de Jacareacanga. O homem que estava pilotando o avião já foi entregue para a Polícia Federal e a droga também vai ser entregue agora para a Polícia Federal. Não sei se essa droga vai para Manaus ou não sei se essa droga vai para a Superintendência da Polícia Federal em Belém ou se essa droga vem aqui para Santarém, mas é mais provável que ela vá para a Superintendência em Belém. Olha, 3 homens foram presos em Belterra acusados de tentativa de roubarem uma residência ali na área central da cidade de Belterra. Inicialmente, populares viram 3 homens suspeitos num carro preto, provavelmente um Honda Civic, estacionado na frente de uma casa e os homens tentando roubar a porta. Chamaram a polícia e aí a polícia esteve no local, 2 deles conseguiram fugir de carro, um foi preso. Esse último que foi preso deu serviço para a polícia seguiu, junto com o apoio da Rodoviária Federal, seguiu os homens e o carro preto pela rodovia, ali próximo do Tabocal, eles foram presos os outros 2 indivíduos. Então, todos levados para a Delegacia Seccional da Polícia Civil em Santarém. Francisco Rai Souza, Antônio Canté de Souza Viana, esses 2, e o Richardson Otávio Noroni. Esses 3 indivíduos foram presos hoje de manhã na BR-163, próximo ali de Belterra, acusados de tentativa de furto a uma residência localizada ali na cidade. De polícia, por enquanto é só. Agora o Jornal do Brasil vai trazer as notícias da cidade. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. O prefeito Nélio Aguiar baixou decreto na madrugada de hoje, instituindo situação de emergência no município de Santarém por causa das chuvas que vem castigando esta região. Segundo informações da equipe, o decreto foi baixado com o apoio da Defesa Civil do Estado. Toda a documentação vai ser enviada agora a Belém, depois a Brasília, para que os recursos sejam liberados com maior rapidez para o atendimento das famílias que já estão em situação de desabrigo. Cerca de 1.200 famílias tiveram que deixar as suas casas por causa das chuvas que castigaram a região, alagaram vários bairros da cidade. E mais de 2.000 famílias já estão em situação de risco, em bairros onde pode ocorrer desabamento de encosta, como é o caso da Matinha, bairros onde pode ocorrer novos alagamentos devido às chuvas que castigam esta região. Situação de emergência, então, foi decretada e agora vamos aguardar a aprovação desse decreto pela Defesa Civil do Estado e pela Defesa Civil Federal, para que possam vir os recursos, então, aqui para a cidade de Santarém. Olha, o Padre Amaro da Igreja Católica, ele foi preso ali na região do Xingu. Ele era um padre muito atuante naquela região do Xingu. Ele foi preso hoje de manhã pela polícia e pelo Ministério Público do Estado. Ele é acusado de assédio sexual e também
de outros crimes aí. Padre Amaro, lá da cidade ali próximo de Altamira, naquela região da irmã que foi assassinada, Dorothy Steng. Inclusive o Padre Amaro, ele era considerado substituto da Dorothy naquela região, lutando contra a grilagem de terras, né? Temos que ter muito cuidado na divulgação de algumas matérias desse tipo aí, que muitas vezes existe realmente a prisão, mas nem sempre a pessoa é culpada, não foi julgada ainda. Realmente temos que ter muito cuidado. Outro cuidado também com a divulgação de uma informação que chegou agora sobre um inquérito apurado contra o comandante do Corpo de Bombeiros, Luiz Cláudio, do Corpo de Bombeiros de Santarém. Ele está sendo acusado também de desvio de recursos da corporação. E esse inquérito está correndo via Belém, Comando Geral do Corpo de Bombeiros em Belém. Também ele é acusado de prevaricação, crime de prevaricação. Temos que ter bastante cuidado, então, também na divulgação de algumas informações nesse sentido. Termina agora dia 31 o prazo para você fazer o cadastramento da sua carteirinha de estudante e poder comprar o Vale Transporte Coletivo a preço de estudante, ou seja, 1/3 da passagem normal dos trabalhadores. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Santarém está informando que a nova sede do sindicato fica ali na Professor José Agostinho Canto com a Marechal Rondon. É lá que você vai fazer o cadastro da sua carteirinha. Primeiro você tem que tirar a carteirinha. Se você já tirou e vai receber agora, tem que levar para cadastrar. Se você não tirou ainda a sua nova carteirinha para o ano de 2018, aí você já perdeu mesmo o prazo, né? Porque a carteirinha não é tirada na hora. A carteirinha do estudante, ela é tirada pelo menos com 20 dias de antecedência. Então, se você não tirou ainda a sua carteirinha de estudante, já perdeu o prazo. Agora, se você já tirou, compareça lá ao sindicato para cadastrar a sua carteirinha. Os créditos que você tem na carteira velha vão passar todos para a carteira nova e você vai continuar comprando a sua passagem de estudante tranquilamente, né? Então termina o prazo agora sábado, fique atento, nós estamos informando porque é muito importante que você então faça a renovação da sua carteira de estudante numa boa. Jornal do Brasil, você por dentro da notícia. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Olá, muito boa tarde para vocês, ouvintes da Rádio Web Popular. Estou chegando com os destaques do Brasil e vamos começar com esse assunto que interessa a você que está nos acompanhando em Santarém região. Olha, o prato feito do brasileiro vai ficar mais caro esse ano, infelizmente, né? Essa informação é de um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados que verificou os preços da cesta básica. A previsão é que a alta ultrapasse a inflação. Assim explica Marco Aurélio, responsável pela pesquisa. De uma forma geral, os preços da cesta básica, eles vão subir. Tem alguns produtos que vão subir mais que outros, por exemplo, arroz e feijão. A gente já prevê um aumento acima da inflação, por recuperações de margem, problemas de quebra de safra da colheita. Então a gente já imagina que o prato feito vai ter um aumento já esse ano um pouco acima da inflação, do IPCA. Um prato feito custa em média no país R$ 7,58. Aqui em Santarém a gente ainda encontra de R$ 6, 8 e até 10. Olha, este valor não inclui mão de obra, gás e temperos, diferenciando o preço de um prato feito vendido em restaurante, por exemplo, que é um pouco mais elevado. Marco Aurélio lista mais alimentos que vão ficar salgados ainda este ano. É o arroz, o feijão, carne, que nesse caso tanto é carne vermelha, frango e carne de porco, a batata e o tomate. Dessa cesta básica aí, arroz e feijão devem ser os dois que devem puxar mais alto. Eu acho que a carne não vai aumentar muito, pode aumentar até um pouquinho acima da inflação, mas deve ficar próximo ao IPCA. E os outros eu acho que não vai haver tanta variação. Acredite, a refeição mais cara registrada no país está aqui, na nossa região norte. Cerca de R$ 9,72 a média nas cidades da nossa região. Esse valor corresponde a um prato com arroz, feijão, batata, além do tomate, um pedacinho de bife de carne ou de frango. E atenção, hein? Bancos de todo o país já podem receber boletos de qualquer outro banco com valores acima de R$ 800. A implantação da nova plataforma de cobrança integrada começou em julho do ano passado. Henrique Carmo traz outras informações para os nossos ouvintes da Rádio Web Popular.
Henrique. A previsão é que até junho deste ano, todos os bancos estejam aptos a receber boletos de qualquer valor, mesmo estando vencidos. Além disso, a Federação Brasileira de Bancos adotou um período de conveniência para que o antigo modelo de cobrança ainda seja aceito sem restrições. Este período acaba junto com a implantação total do sistema. De acordo com a Febraban, os bancos brasileiros movimentam em média 4 bilhões de boletos por ano. Para que o boleto seja aceito em qualquer banco, a empresa que emite a cobrança deverá cadastrar o documento no banco de dados do novo sistema. De Brasília, Henrique Carmo. Nos próximos 32 anos, a demanda por água deve crescer em mais de 30% no mundo, o que significa que a população mundial vai consumir mais água com o passar dos anos. Bom, pessoal, a especialista em políticas industriais Ilana Ferreira também está conosco aqui na Rádio Web Popular e explica que a proposta de criar parcerias público-privadas para fomentar o saneamento no Brasil não significa privatizar o setor. Não será possível. Assim como ocorreu em outros setores da infraestrutura, a participação, a parceria com o setor privado é imprescindível. O que não significa conceder, privatizar. Para o setor ele ser desenvolvido, é preciso que haja modelos híbridos. Se é um local que tem população apta a pagar por esse serviço é rentável, coloque a participação privada. Para não acontecer do governo federal disponibilizar recurso para áreas que às vezes o setor privado poderia estar atuando muito bem. Enquanto as possíveis parcerias público-privadas não saem do papel, as empresas do país vão fazendo investimentos para diminuir o uso de água em suas linhas de produção. No entanto, o setor carece de incentivos dos governos, como eficiência na disponibilidade da água, menos burocracia na gestão dos recursos hídricos e também incentivos para as empresas que investem em saneamento básico, como lembra o especialista Henrique Leite. Falta criação de incentivos econômicos para que essas indústrias tratem esses efluentes adequadamente e reutilizem essa água, de tal maneira que o empreendedor pense o seguinte: é mais barato eu instalar um sistema de tratamento de esgoto ou de reuso de água na minha indústria do que pagar uma tarifa de lançamento desse esgoto no rio. Ano passado, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais foram liberados para serem gastos com saneamento. O valor representa menos de 10% daquilo que seria necessário para alcançar a meta da universalização, do saneamento por ano. Olha, e atenção, o preço de venda da gasolina e do diesel subiu nas refinarias. O reajuste foi anunciado pela Petrobras e já está valendo. O repórter Vitor Abreu traz outras informações para você, ouvinte da Rádio Web Popular. Vitor. No diesel, o aumento foi de mais de 1,2%, chegando ao preço de R$ 1,87. A gasolina subiu 0,75%. É o quinto aumento seguido e fechou em R$ 1,65. De acordo com a Petrobras, as revisões de preço podem ou não refletir no preço final ao consumidor. A decisão de manter ou repassar o aumento é dos postos de combustíveis. Segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina nos postos é de R$ 4,19 e do diesel é R$ 3,37. De Brasília, Vitor Abreu. Obrigado, Vitor. Amanhã tem mais destaques do Brasil aqui no Jornal do Brasil, na sua Rádio Web Popular. Até lá. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Notícias do esporte. Muito bem, minha gente querida, agora vamos mudar de assunto aqui no Jornal do Brasil, vamos falar de esportes. Olha, o time do São Raimundo faz treino hoje à tarde lá no Panteirão. Pela parte da manhã foi feito o trabalho regenerativo dos jogadores na academia e agora à tarde é o coletivo, realizado sob o comando do técnico Vladimir, lá no campo Panteirão. O time do São Raimundo só viaja no final de semana para a cidade de Bragança, onde vai enfrentar a equipe do Bragantino, disputando o 3º lugar do Campeonato Paraense de Futebol. O jogo será no próximo sábado, então. O time do São Raimundo joga no sábado, dia 31, às 20 horas. Aliás, o jogo vai ser aqui. O São Raimundo não viaja. Desculpe aí, foi engano, tá?
Desculpe aí, foi engano. Vamos repetir, o São Raimundo não viaja ainda neste sábado porque joga em casa. 31 sábado agora joga no estádio Colosso do Tapajós. É no outro sábado, dia 7, é que o São Raimundo vai jogar às 15h30 lá contra o Bragantino fora de casa. Então o trabalho vai ser toda esta semana aqui em Santarém. Hoje, por exemplo, no Colosso, quarta-feira também. E sexta-feira o coletivo apronto no estádio Colosso Tapajós, tá? Aí no domingo nós teremos também, no dia 1º de abril, Papão e Clube do Remo disputando o título de campeão. E no outro domingo, dia 8, Remo e Papão disputando o título de campeão do Paraense 2018. Esses jogos aí do São Raimundo são disputando o terceiro lugar, que classifica para a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D. Tá certo? Então era isso que nós tínhamos de esporte. Daqui a pouco tem seleção brasileira. Já tô me preparando aqui, me concentrando. Colocando aqui a pipoca para esquentar. Já estou fazendo aqui o meu suco de cupuaçu, porque daqui a pouco eu vou acompanhar o jogo do Brasil contra a Alemanha. 15h para 15h esse jogo, e aí no nosso plantão da cidade, logo mais às 18 horas, a gente já traz o resultado, né, o placar dessa partida aí, que é a primeira partida que o Brasil enfrenta a Alemanha, depois daquele 7-1 da Copa do Mundo de 2014. Um abraço a toda a equipe, volto logo mais às 18 horas no plantão da cidade, até lá! Você ouviu Jornal do Brasil.